É uma música maravilhosa. Eu cantei muito na minha adolescência, com as minhas irmãs, com as minhas amigas. Escuta essa canção. Este momento vai passar como as notas que se perdem no ar. Vamos. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É uma alegria revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciar esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão agradável e nesses momentos do Teu santo dia, podermos, nesse lugar tão lindo, poder conversar contigo, poder estudar a Tua palavra, buscar de Ti a Tua direção e bênção para a compreensão do tema que estudaremos. Santifica-nos, Senhor, na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Prepare-nos para o Teu reino. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aqui nós estamos atrás do condomínio Vitrine do Lago. Tem água do lado de lá, tem água do lado de cá e o leito do lago passa ali na frente. E terra só aqui para o fundo. Por isso aqui é uma enseada. Só que esse lado de cá do condomínio é muito alto, não tem acesso à água pela altura. Mas do lado de lá é mais baixo, é onde tem os portos, o Porto Leste, Porto Central e Porto Oeste. Aqui atrás é só essa visão panorâmica gostosa, e tem várias delas aqui, visões panorâmicas lindíssimas de tirar o fôlego. Muito bem, temos aqui o tema de hoje, a hora do seu juízo. Estamos já há alguns dias estudando as 3 mensagens angélicas. Aliás, esse trimestre todo nós estaremos trabalhando com as 3 mensagens angélicas. E tudo na Bíblia e na história da humanidade que está relacionado com essas 3 mensagens angélicas. Inclusive envolvendo a mim e a você e a Igreja de Deus, que formamos a Igreja de Deus. No livro de Romanos, no capítulo 13, verso 11 e 12, lemos o seguinte: E digo isso a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Irmãos, aqui é uma prova bíblica clara, um registro claro de que os contemporâneos de Cristo, os personagens da Bíblia, que participaram, conheceram a Cristo e os que viveram logo depois da sua ascensão, morreram acreditando que ele voltaria naqueles dias. Essa mensagem aqui é um registro autêntico da instrumentalidade divina que Deus fez de nós, seus instrumentos, para anunciar a sua chegada ao mundo. Só que eles descansaram no Senhor. E para quem descansou no Senhor, só descansou. Quando ele vê Jesus voltando, que ele vai sair do sepulcro, é como se ele vai olhar para o chão e entender: uai, eu estava morto. Ah, entendi, Jesus está voltando, eu já ressuscitei, já fui transformado, já estou indo ao encontro com ele. Mais ou menos vai acontecer desse jeito com aqueles que já dormiram em Cristo. Contudo, essa mensagem que o Espírito Santo levou eles a escrever, como essa aqui de Romanos 13, 11 e 12, ela está voltada para o meu e para o seu tempo. Para nós, sim, nós vamos ver no decorrer desse estudo de hoje, desse tema, que esse assunto está muito mais relacionado comigo e com você do que para eles, em matéria de literalidade de interpretação do texto sagrado. Nós sim estamos vivendo esse tempo e essa mensagem aqui, pedindo que já é hora de despertar do sono, para de dormir, para de mornidão debaixo da coberta, aquela cobertinha quentinha, né? Lembra que o morno, do último período da igreja cristã, que é Laodiceia,
ele provoca vômito em Deus. Entende, irmãos? Nós precisamos de estar alerta frente aos fatos que nós estamos vivendo hoje, que nós estamos no final, no limiar do desfecho do grande conflito entre o bem e o mal. Segundo tema, a purificação do santuário. Irmãos, essa linguagem aqui para os antigos hebreus, para os judeus de um modo geral, é muito bem conhecida, é muito bem familiarizada. Porque se tratava do período do dia 10 do 7º mês, todos os anos, período esse que esse título era aplicado ao santuário antigo hebreu. E era um dia que para Israel era um dia de juízo, porque as pessoas tinham que se santificar para se dirigirem então ao pátio do santuário, aonde eles participariam daquela cerimônia da purificação do santuário, onde a glória de Deus se manifestava lá no antigo Êxodo, nesse dia, e purificava literalmente o santuário dos pecados simbolicamente acumulados lá dentro. Mas ensinando ao povo que um dia essa simbologia seria uma literalidade. Ele iria purificar de fato. Porque o que os sacerdotes e sumos sacerdotes faziam ali era o trabalho de confessar o povo de Deus e levar para o santuário, simbolicamente, para dentro dele, as questões para que o Senhor pudesse julgar. E nesse dia 10 do 7º mês era o momento em que acontecia, então, a purificação do santuário de forma anual. Até que um dia o Messias morresse na cruz do Calvário, o véu do santuário, desse santuário, rasgaria de cima e embaixo, literalmente dispensando essas cerimônias, esses rituais, porque o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de uma vez por toda morreu para pagar o meu e o seu preço. E agora só faltaria ele vir pessoalmente para buscar aqueles que se entregaram a esse plano da redenção, que aceitaram serem recuperados para voltarem a fazer parte do projeto original da criação. Essa é a forma ampla e objetiva da mensagem da purificação do santuário. Quando Daniel teve essa visão para o povo de Deus, foi a profecia que mais esquentou a cabeça desse profeta. Todo jeito que ele fazia conta e tentava entender, ele não conseguia compreender essa profecia. Até que um dia o anjo apareceu para ele, o anjo Gabriel, quando estava lá na altura do capítulo 9, do verso 20 até o verso 23, quando mostra a oração dele, e o anjo Gabriel, que ele tinha visto anteriormente, aparece lá e explica para ele, detalha essa profecia da purificação do santuário. O que representaria isso? Explica para ele que esse seria o período mais longo da profecia bíblica para esse planeta. A maior cadeia profética de tempo da Bíblia Sagrada. Aqui mostra também que o profeta, que para alcançar essa graça, de ter um anjo do trono de Deus enviado até ele, especialmente para explicar isso, ele jejuou, ele orou, foi uma vida de dedicação sincera à obra de Deus. Onde o ponto mais importante dessa visão profética seria exatamente a obra do Messias, que envolveria não só as boas novas do Evangelho, mas o anúncio do seu pagamento que ele faria por mim e por você, e principalmente que ele é o Cordeiro de Deus, que ele é o Messias, que ele é o nosso advogado, mas também que ele seria o nosso juiz de forma definitiva, e o último juízo da história do universo, chamado então de juízo final, seria estabelecido a partir do ponto que concluiria-se a obra de purificação do santuário, mas não terrestre, agora se tratando do santuário celestial. E nós vamos estar estudando aqui mais um pouquinho, vendo quando que concluiria, quando que teria esse início de purificação do santuário celestial, a purificação, a limpeza desse santuário. Em poucas e boas, o Calvário e o juízo final seria questão de tempo apenas, de tempo e fato, que se desencadeariam sem chance de volta, sem retorno. E isso aliviou o profeta, porque ele assistiu às várias fases de apostasia do povo de Deus, desde que estava lá em Jerusalém,
desde que Jerusalém foi invadida, desde que o povo foi levado para 1.650 quilômetros de distância da sua terra, levados cativos para a Babilônia. Lá na Babilônia, lembra da estátua de Nabucodonosor? Daniel não estava lá, ele estava retirado em missão de trabalho para longe. Mas Sadraque, Mesaque e Abdenego, seus primos, seus companheiros e seus companheiros de missão, estavam lá. Esses três foram os únicos que não se renderam à reverência idólatra exigida pela cúpula do rei e dele próprio. Os demais, o rei Joaquim, a mãe dele, a nobreza toda, e todo o povo de Deus que estava ali, todos se renderam, senão tinha sido jogado na fogueira. Sadraque, Mesaque e Abdenego foi jogado na fogueira e foi palpado pelo próprio Cristo. Os soldados que jogaram eles na fogueira se carbonizaram todos, morreram todos carbonizados. E os três ficou lá dentro, apareceu um quarto elemento andando lá dentro que foi testemunho diante de todos aqueles que assistiam. O profeta sentiu alívio de assistir tanta apostasia igual ele assistiu a sua vida inteira, de sofrer tanto, de ralar tanto, de orar tanto pedindo a consagração do povo de Deus, saber que o Messias viria e faria tudo isso e que de uma só vez ele passaria a régua na história não só desse mundo, do povo de Deus, mas de todo o universo, por onde quer que aconteceu o pecado. E que essa terra, esse planeta que vivia o profeta Daniel, é o consolo dele saber que honra, que seria o Filho do Deus vivo, o Criador do universo, fazer esse trabalho e vir transferir a Cidade Santa para cá, vir morar aqui. Saber que a obra do Messias se estabeleceria por aqui. Isso foi muito honroso para o profeta Daniel e um consolo de fato para ele e, por que não dizer, para todos nós, né? E quando nós vamos nos passos seguintes observar que o anjo não só explicou e consolou para ele, como detalhou, como nos temas a seguir nós veremos. O terceiro tema, os 2.300 dias e o tempo do fim. Bom, meus irmãos, em primeiro lugar, nós temos que relembrar que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Isso foi uma forma de facilitar o estudo da Bíblia, inseridas durante a Idade Média. Então o que nós temos aqui é que observar, por exemplo, no capítulo 7, verso 25 do livro de Daniel, ele mostrando um ponto que anunciaria a formação definitiva da abominação desoladora que se desenrolaria em cima da história da humanidade, infelizmente, na linhagem do próprio povo de Deus, no cristianismo. Essa igreja, depois de conhecer tudo que conheceu, apostataria a tal ponto que perseguiria o próprio povo de Deus de forma muito mais agressiva do que qualquer outro período de perseguição que teve contra o povo de Deus registrado na história da humanidade. Por isso foi chamado de abominação desoladora. Esse ponto de Daniel 7,25 mostra que eles começariam fazendo mudança na própria lei de Deus, no calendário, e se achando de fato o substituto de Deus aqui na terra. Como se atribui ao termo antigo do papado como vicari vis filii Dei, substituto do Filho de Deus. E Cristo é insubstituível. Nós somos representantes, todos nós, todos os que se relacionam com Cristo de igual modo, são representantes para anunciar as boas novas ao mundo, mas jamais substitutos. E esse líder que surgiria, que se projetaria imitações baratas do santuário terrestre dentro da igreja, ou seja, a nave, o pátio, os altares de sacrifício, os confessionários lá dentro do pátio, né? Dentro da nave da igreja, ali no altar onde fica o sacerdote ali, o lugar santo, né? E o lugar santíssimo atrás, onde guarda ali as hostes da comunhão e o vinho. Então, a representação barata desse ato que lá na cruz de Cristo, quando ele morreu, o véu foi rasgado e tudo aquilo foi substituído, não precisaria mais de intermediários, de sacerdotes e sumos sacerdotes do gênero, para confessar o povo, ou o que se quer, para orientar o povo dessa forma com que veio até ali.
Dali para frente o próprio Cristo assumiria o comando e o povo, através da adoração agora do cristianismo, da adoração do verdadeiro Deus, do verdadeiro Cristo, que pagou o preço por nós, no contato com ele, o avanço da causa, da pregação do evangelho, evangelismo do mundo, é que se daria conta dali para frente. E não ficar prendendo o povo e conduzindo o povo a questões idólatras, aonde chegou ao ponto, inclusive, de mudar a lei de Deus. Na primeira tábua dos 10 mandamentos, excluíram o segundo mandamento, que trata de imagem de escultura. E nós sabemos a idolatria que é dentro desse segmento cristão. Aí foi puxando o terceiro mandamento para o lugar do segundo, através de um documento chamado Catecismo Dominical, que é um livro enorme, cheio de muita informação, de muita tradição, de muito blá blá blá, que, resumido, para quem vai fazer a Eucaristia, vai fazer a primeira comunhão, é um livretinho pequenininho chamado Catecismo Dominical, onde tem os mandamentos segundo o Papa, né? Dessa forma que eu estou mostrando aqui. Pega os terceiros mandamentos, põe no lugar do segundo, que eliminou o segundo. Aí vai puxando, puxando, chegou lá embaixo, precisava de 10, né? Pegou e dividiu o último em 2. Não cobiçar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Continuou 10. Só que o segundo mandamento foi embora. E a idolatria tomou conta da igreja. E o quarto mandamento da lei de Deus, que trata exatamente do sábado, foi invertido. Guardar domingo e festas de guarda. Curiosidade, né? Mexeram em 2 mandamentos. 50% dos mandamentos citados pelo próprio Deus, do que se refere ao próprio Deus, justamente esses foram mudados. Os outros continuaram praticamente a mesma coisa, à exceção da divisão do último em 2, que é tudo uma coisa só. Só para inglês ver, né? Achando o povo com cara de bobo. Como é que pode um negócio desse? E desde quando alguém pode fazer aquilo que Deus, pelo dedo de Deus, em tábuas de pedra, esses mandamentos? Sendo que já existiam os escritos de Moisés. Já tinha como escrever, não precisava de usar pedra. Para que Deus usou pedra? Mostrando a imutabilidade dos seus mandamentos. E é por isso mesmo que Mateus, capítulo 5, versos 17 ao 19, Jesus fala: não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, eu vim cumprir. Em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nem um jota é para ser tirado da lei, e nem um tio, sem que tudo seja cumprido. Qualquer pois que tirar qualquer um desses mandamentos e ensinar para os outros, será considerado um ínfimo pelo reino dos céus. E os que os guardar e ensinar, será considerado grande pelo reino dos céus. Nós não somos salvos por guardar a lei de Deus. A lei de Deus não salva, a igreja não salva, a Bíblia não salva. Mas se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Essa é a orientação do Senhor. Mas ninguém tem direito de mexer naquilo que Deus fez. E lá não só mexeu, como bagunçou a história do cristianismo e desencadeou um processo de apostasia fora do comum, que chegaria a ponto do resto do versículo 25 do capítulo 7 dizer que os santos do Altíssimo seriam entregues nas mãos desse assolador durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A mesma linguagem lá de Apocalipse capítulo 12, verso 6 e o verso 14. No verso 6 fala em 1260 dias e o verso 14 fala também em um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Apocalipse 13, 5 também fala de 42 meses, a mesma linguagem. 42 vezes 30 dias cada mês dá 1260. E aqui, se tratando de uma profecia que se repetiria ao longo da história da igreja. Em se tratando, é claro, do sentido literal, ela se repetiria. Tanto no ministério de Cristo duraria 3 anos e meio, mas no sentido simbólico aconteceria uma única vez. E essa, conforme apontada aqui pelo profeta Daniel, apontada para o período da Inquisição, que se iniciaria no ano de 538 da era cristã, quando os valdenses do noroeste da Itália fossem perseguidos, executados e mortos, até o ano de 1798, quando o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, descesse até a Itália e levasse cativo o Papa Pio VI para Valença, onde ele morreu no exílio, concluindo os 1260 anos. Esse período profético se daria, ao invés de dias, mais anos, porque o profeta Daniel morreria antes do início da contagem desses 2.300 anos. E toda a profecia de tempo, quando o profeta está vivo, quando ela inicia, é literal. Quando ele já teria sido morto, já teria morrido, ela é simbólica. Aí aplica Ezequiel 4, verso 6.
todas as profecias de tempo batem na Bíblia Sagrada, todas. Não dá tempo aqui na lição de entrar em tantos detalhes, mas eu sempre recomendo que você vá ao Escatologia 5 aí no meu canal e estude, assista essas aulas, que é um aprofundamento na profecia e nas doutrinas bíblicas. Daniel 8, quando entra nesse assunto, trata do bode e do carneiro. Esses fatos históricos que envolvem a Medo-Pérsia e a Grécia é muito interessante, porque nesse desenrolar, no bode, no finalzinho, quando caem os 4 generais, representados pelos 4 chifres que surgiram do bode, aparece um da ponta pequena. Essa ponta pequena também, coincidentemente, é a mesma daquela do capítulo 7, quando aquele esquisitão sai da água, que tem 10 chifres, e dos 10 cai 3, e nasce um pequenininho no lugar dos 3. Os 10 povos bárbaros, também os mesmos 10 dedos da estátua, que invadiria o Império Romano Ocidental e transformaria na atual Europa, dividido em 10 países, como 10 dedos da estátua, como os 10 chifres do animal esquisitão do capítulo 7. Érulos, vândalos e ostrogodos, que se oporam à união de Estado e Igreja na ocasião, caíram justamente por estabelecimento do papado despontar, que é a ponta pequena do capítulo 7 de Daniel, e a ponta pequena também que surgiria do 4º chifre do bode, aqui em questão do capítulo 8. E aí, ambos seria o mestre das abominações assoladoras, mostrando a obra do sistema político-religioso de Roma, conhecido na Bíblia como besta. Besta não é uma pessoa, mas é uma forma de governo, porque Daniel 7,17 fala que animais em profecia são formas de governo. E é esse também conhecido, então, como abominação desoladora, que desencadearia uma abominação fora do comum, sem precedentes, contra o próprio povo de Deus, tendo sido uma liderança, um governo que acabou surgindo dentro da igreja, aonde um dia foi fundada pelo próprio Messias, o Filho do Deus vivo, que se entraria na casa de Deus querendo parecer Deus, anunciando para o mundo a paz, mas irá repentina destruição. Essa paz à custa de bala que está sendo ensinada por aí. Fica ligado, vai juntando as peças do quebra-cabeça, que é muito importante. E o tempo do fim apresentado no capítulo 8, então, aí do livro de Daniel, está mostrando justamente o período entre o final da perseguição, dos 1260 anos, e o surgimento do início do juízo, que começaria em 1844. Esse período seria tempo do fim. E a partir de 1844 seria fim do tempo. Nós vamos estar vendo um pouco mais logo a seguir nos temas. Fiquem atentos. No 4º tema, instrução do anjo a Daniel. Irmãos, aqui analisando o capítulo 9, se você observar do verso 20 ao 23, Daniel estava orando na hora do sacrifício da tarde, quando o anjo aparece, toca no seu ombro e conversa com ele, dizendo que ele é muito amado e que Deus instruiu ao anjo a vir dar a explicação do que ele tanto estava esquentando a cabeça para entender, já tinha orado, já tinha desfalecido, chegou a desmaiar de fraqueza, de tanto pelejar, de tanto suplicar, e de passar fome, de jejuar, e agora o anjo aparece, consola e conforta ele, dando a explicação. Aí esse anjo de cara, no verso 24, ele, do capítulo 9, ele já dá uma geral. Fala, Daniel, presta atenção. Essa profecia dos 2.300 anos, que eu comentei lá no capítulo 8, verso 14, que você está com a cabeça quente, não está entendendo, pra você entender ela, vamos entender mais fácil. Divide ela em 2 partes. A primeira parte é para o povo de Deus, é para o seu povo que está aqui, até a chegada do Messias. E a outra parte é para o povo do Messias, para o povo do príncipe. Assim você vai entender bem mais fácil. Aí eu vou te explicar essa parte e aquela parte, vai ficar bem mais tranquilo de você entender. Então vamos lá. E nisso ele resume dizendo, olha, 70 semanas, veja bem, lembra do detalhe que eu falei, Daniel, ele morreria antes do início dessa contagem da profecia. Então, tudo que falar de tempo aqui, na profecia de Daniel, está se referindo à simbologia. Ou seja, vai aplicar Ezequiel capítulo 4, verso 6. 1 ano para cada dia.
Então, os 2.300 dias de cara, nós já sabemos que serão 2.300 anos. Então, vamos lá. Desses 2.300 anos, Daniel, 70 semanas proféticas, 70 semanas, o que é? 70 vezes 7, 490. Então, dá 490 dias. Nesse caso, anos. Então, dos 2.300 anos, 490 anos é para o seu povo, Daniel, até a chegada do Messias. E eu vou te dar mais detalhes para você entender melhor esses 490 anos. E o que sobrou, que é 1.810 anos, é para o povo cristão, que eu também vou dar a explicação para você entender esses 1.810 anos. E lá no final, daria então uns 2.300 anos, aonde daria início então a purificação do santuário. Essa é a questão. Então vamos lá. Para você entender a parte do povo de Deus, Daniel, presta atenção. Você vai ter, ele começa no verso 25 agora, esclarecer para ele, até o 27. Você vai ter 7 semanas para a reconstrução da cidade, 62 semanas de reflexão até a chegada do Messias. Então 62 com 7, nós já temos 69 semanas. E uma semana que o Messias chega e faz um pacto com muitos, mas na metade dessa última semana ele vai ser tirado, ele vai ser morto. Se você somar 7 semanas para reconstruir, dá 49 anos, e a história confirma, foram 49 anos para reconstruir Jerusalém. 62 semanas de reflexão, dá 434 anos. Vai somando. E mais uma semana, que dá 7 anos, então se você somar 7 semanas para reconstruir, dá 49 anos, mais 434 anos, dá 62 semanas aí, para reflexão, para o devido preparo para receber o Messias e ungir o Messias. 49 mais 434 anos, como começou antes de Cristo, em 457 a.C., porque lá fala bem claro, desde a contagem, no início do verso 25, ele comenta, desde a saída da ordem, a ordem definitiva para reconstruir Jerusalém, que se daria em Artaxerxes, Esdras capítulo 7, verso 7, o 7º ano de Artaxerxes, exatamente o ano 457 a.C. Então esse é o ponto de partida. Então 457 a.C., com 49 anos para reconstrução, mais 434 anos para reflexão, daria exatamente o ano 27 da era cristã, o ano que Jesus foi batizado. Olha só, meus irmãos, foi eu que escrevi? Está aí. Há quantos anos antes de Cristo está escrito? 27 foi o ano que Cristo foi batizado. Foi, apesar da diferença de calendário, ele já tinha 30 anos quando foi batizado, ele morreria então no ano 31, com os 3 anos e meio do seu ministério, mas 3 anos e meio, teria mais 3 anos e meio de chance para o povo cristão ainda continuar sendo povo de Deus, mesmo depois de ter matado Jesus. Só no ano 34 fecharia a última semana. Entende, irmãos? Os 490 anos fecharia ali. Com o apedrejamento de Estevão, eles deixaram claro a aceitação deles como povo de Deus para o cristianismo e para Cristo. Apedrejaram Estevão por decreto legal. Eles tinham conseguido apoio do Império Romano para executar qualquer um que praticasse o cristianismo. O cristianismo foi considerado crime naquela época. E todos os apóstolos de Cristo foram sacrificados. O único que escapou do sacrifício literal foi o apóstolo João e foi exilado na ilha de Patmos. Meus amados irmãos, o que se daria a partir desse período seria os 1810 anos, desde o ano 34 em diante, aonde Apocalipse, o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse, com a aplicação dos 7 períodos da igreja cristã, apesar de ter igreja naquelas regiões, quase todas, mas não se aplicava à igreja literal, mas à simbologia, a períodos de tempos, que se refere a 7 igrejas, são 7 períodos que a igreja passaria. O penúltimo período seria exatamente Filadélfia, amor fraternal, o período também conhecido na história da igreja como o período milerita. E no dia 22 de outubro de 1844, quando teve a revelação de Cristo passando do lugar santo para o Santíssimo, estaria dando início ao movimento religioso na Bíblia conhecido como o período de Laodiceia, que quer dizer exatamente povo do juízo, povo justo. Entende, irmãos? Ali estaria completando os 2.300 anos
E dando início nessa visão que foi vista lá, Jesus passando do lugar santo para o lugar santíssimo. Ou seja, ele passaria a atuar, além de advogado, como atuou sempre no lugar santo, desde que ele saiu daqui da terra e foi, mas ele passaria a atuar agora como juiz. Aí o juízo final estaria começando, conhecido como a fase investigativa. E Hebreus 9, 27, todos que já morreram, o nome já é passado em juízo. Então começou com o primeiro morto que teve na terra, e vai concluir com os vivos, pouco antes do fechamento da porta da graça. Quando Jesus se levantar e dizer está feito, ele julgou também os vivos. Aí os absolvidos são separados, junto com o trigo, né? E os condenados receberão as 7 últimas pragas. As pragas, a primeira praga vai separar joio do trigo. E essas pragas vai durar um ciclo de 24 horas. Apocalipse 18, verso 8. No final desse dia, Jesus está voltando. É o que literaliza também a profecia do milênio, que João escreveu há tantos anos, mas ele ressuscita nesse primeiro dia do milênio. Por isso o milênio é literal. Então, meus amados irmãos, a nossa viagem para o céu também é literal, meia hora literal. Não é simbólica. Isso é o que a Bíblia esclarece em cima das profecias de tempo relacionada com a teologia bíblica. O quinto tema, o Messias morto. Esse aqui foi muito interessante, né? Nós já comentamos por alto, mas o ano 27 ele foi batizado. Diz que na metade da semana ele seria tirado, né? Justamente. 7 anos, 3 anos e meio. O ministério de Cristo durou 3 anos e meio. No ano 31 ele foi morto e no ano 34 terminaria o período para o povo judeu. Quando Estevão seria apedrejado, Paulo seguraria a roupa dele para ser apedrejado, Pedro teria a visão do lençol, mostrando que todos os povos da terra foram purificados, que infelizmente tem um monte de cristãos equivocados, né, interpretando aquilo como que pode sair comendo cobra, lagartixa, turana bezerra e tudo afim, né? Tudo quanto é animal imundo, sapo, pode comer à vontade, né? Porque Pedro comeu. Pedro não, ele está tendo uma visão. E a visão profética, Daniel 7,17, animais em profecia são forma de governo. Aí o povo já acha que pode comer coró, pode sair comendo tudo quanto há, cobras e lagartos. Que coisa doida. E lá está se referindo à purificação de todos os povos, podem fazer parte do povo de Deus. Não é mais só os judeus, mas os judeus e qualquer outro povo que habita sobre a face da terra pode fazer parte do povo de Deus. E no final desse ano, Paulo se converte e se torna o apóstolo dos gentios. E abre uma frente missionária fantástica, que o mundo cristão inteiro ficou em dívida com esse trabalho maravilhoso dele. E a maneira melhor de pagar é prosseguir fazendo esse mesmo trabalho e pregando o evangelho, no mínimo ao mundo, ao nosso redor. Pense nisso, amado irmão. O peso da missão de Paulo é o peso da missão nossa, não mudou nada. O ano de 1844, então, como sexto tema, nós vimos que é o ano, então, em que surgiria o povo do juízo. O movimento que se consagraria na pregação absoluta e ampla das 3 últimas mensagens de advertência ao mundo. Dia 22 de outubro de 1844. Completou os 2.300 anos de Daniel 8,14 e as 3 mensagens angélicas começou a ser pregada no mundo. Que o juízo começou e Jesus em breve voltará. 3 mensagens angélicas começaram a ser anunciadas por este povo e que sai convidando o mundo inteiro a fazer parte dessa mesma missão. A mensagem do Evangelho Eterno, anunciada por Cristo no Novo Testamento, aqui de novo reforçada pelo apóstolo João e de maneira agora retilínea e urgente a que se cumpra, para que em muito breve o alto clamor aconteça e possamos ver Jesus de fato vindo recolher os seus. O sétimo tema, Apocalipse 12, a mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, a coroa de 12 estrelas na sua cabeça. É o que diz Apocalipse 12. O surgimento dessa mulher, dessa igreja representada por essa mulher. O Apocalipse apresenta 2 mulheres. Apocalipse 17, uma meretriz. Apocalipse 12, uma mulher pura, mostrando a igreja verdadeira. Que no final do verso 17 do capítulo 12, as que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus.
que no final também das mensagens angélicas de Apocalipse 14, o verso 12, os que têm a paciência e a perseverança de Jesus e a fé de Jesus e guardam os seus mandamentos. Mas não são eles que salvam, mas guardam por expressão de gratidão a salvação que Deus nos deu. Essa mulher com coroa de 12 estrelas, representando tanto as 12 tribos de Israel no passado, quanto os 12 apóstolos na era do Novo Testamento. Vestida de sol, o advento de Cristo revestindo a igreja, que então tem a lua que ficou debaixo dos pés, desde que o véu do santuário rasgou de cima e embaixo, a luz menor que apontava para o Messias, para a luz maior, foi para debaixo dos pés da mulher, ela ficou revestida pelo sol. A mulher correndo com dor de parto o tempo todo, desde os dias de Cristo até os nossos dias, perseguições que marcaria. As profecias de tempo literal, ou 3 anos e meio, quando se refere a um tempo, 2 tempos e metade do tempo, que se repetiria, nós temos o ministério de Cristo, 3 anos e meio, nós temos o tempo após o ministério de Cristo até o apedrejamento de Estevão, mais 3 anos e meio. Nós temos 3 anos e meio do quando o cerco de Jerusalém aconteceu e não foi destruído, sendo avisado, um ponto marcante ali para os cristãos, que quando Jerusalém fosse cercada pelo assolador e não destruísse, que eles deveriam fugir para os montes. É um ponto de partida que serviria para todas as perseguições, para a destruição de Jerusalém, serviu lá também na Inquisição, quando colocaram a guilhotina em ação, para que o povo fugisse logo para as Américas, para o deserto, mas aonde esse deserto também aconteceria o que? A água da boca da serpente, que lá no verso 15 e 16, ela jogaria para tentar arremessar o povo de Deus, mas águas em profecia são povos, Apocalipse 17, 15. Aqueles que estavam indo para o deserto, os filhos de Deus, representados pela mulher, receberia água da boca da serpente, povos que contaminaria, que levaria a apostasia para lá também. E lá, quando a terra abrisse a boca e tragasse, como no verso 16 de Apocalipse 12 fala, lá em Apocalipse 3, verso 11, sairia a última besta do Apocalipse. A que tem 2 chifres semelhantes de um cordeiro, mas que falaria como um dragão, seria o líder do planeta, Estados Unidos da América. O governo político religioso protestante, que estaria aliado ao governo francês, que é a besta que sobe do abismo, que chamaria as Bíblias em praça pública, representado pelas 2 testemunhas, que é o Antigo e o Novo Testamento, que é a besta do abismo, então, que faria isso, e também estaria aliado à besta que sobe do mar, Apocalipse 3, verso 1, representando o governo político religioso de Roma. A besta do abismo está em Apocalipse capítulo 11, verso 7. E Apocalipse 13, verso 11, a besta que sobe da terra. Estariam todas como base da ONU, por ironia do destino, todas elas, e unidas nessa perseguição final, dando claros indícios de que o mundo inteiro se voltaria contra esse povo. Ou seja, o ecumenismo tão conhecido juntaria a forma apóstata da igreja cristã todinha, nenhum só povo. E os verdadeiros escolhidos, só sobrariam os matos para eles, para viver em paz. E algum ou outro será comissionado a ir daqui e dali, como foi Filipe ao eunuco e daí por diante, em missões distintas, a qualquer centro que Deus resolver nos arrebatar e levar para cumprir missões específicas. O resto, hoje é o tempo de entender que o assolador já mostrou os dentes desde que iniciou essa pandemia e está passando de hora de nós prepararmos o lugar para aguardarmos a volta de Cristo e concluir a nossa missão como crentes nesses lugares. E tem muito evangelismo para fazer e muito trabalho para fazer, cuidando dos idosos, das crianças, daqueles que viverão em refúgios daqui para frente. Pense nisso, amado irmão. Que a ira do dragão, como fala no verso 17, está sendo acesa e vai voltar contra todo o povo de Deus. E os parentes da mulher de Ló, que gosta de ficar olhando para trás, apegado nas coisas do mundo, vai pagar um preço muito alto que não vale a pena. Santo Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos salve. Nos proteja da ira do dragão, capacita-nos, dai-nos sabedoria e dai-nos fé para tomarmos decisões urgentes ao seu lado e sermos poupados das consequências daqueles que ficarão para trás, Senhor. Que possamos, pela Tua graça, ter orientação em toda a face da terra, a irmos para os refúgios protegidos por Ti
e cumprir com a missão como igreja e como indivíduo, assim como tu tens nos orientado. Te suplicamos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar a canção do louvor antes que o tempo se vá. See